Olá, está no ar mais uma edição do Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, damos seguimento à série Direitos Humanos e hoje vamos falar sobre as pessoas com deficiência. Conforme o censo, Porto Alegre tem mais de 336 mil pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas, a intelectual, física, auditiva, visual e psicossocial, o que representa quase um quarto da população residente aqui na capital, aí 24% da população. Como é viver com deficiência aqui em Porto Alegre? Como está a acessibilidade? O que pode avançar? Como é que a Prefeitura, a FADERS também, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e também ONGs que trabalham pela causa se movimentam para melhorar realmente a acessibilidade aqui na cidade. Para isso, a gente convida a conversar conosco hoje o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Nelson Calil. Junto a ele também o Rothschild Prestes, que é presidente da ONG Caminhadores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ainda o secretário adjunto de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Paulo Brum. E ainda a Jaqueline Rosa, que é coordenadora de acessibilidade da FADERS, a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e também com altas habilidades aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nossa FADERS aí sempre presente. Jaqueline, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Muito importante essas participações, essa articulação dessa política pública. Gratidão também aos nossos convidados mais uma vez aqui, mais uma vez presentes para falar, mais uma vez, né, Nelson, sobre a nossa capital. Queria te ouvir mais uma vez, começando contigo, como é hoje para ti seguir vivendo aqui na capital? Como é que está Porto Alegre para as pessoas com deficiência? Claro que a gente entende que dependendo da deficiência as coisas dificultam ainda mais. Bem-vindo. Oi, Felipe, é um prazer estar aqui com a presença dos amigos Roth, a Jaqueline e o secretário Paulo Brum para falar sobre esse tema tão sensível para a gente, que é a acessibilidade em Porto Alegre. Infelizmente, a gente não tem muitas coisas boas para falar sobre acessibilidade em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que, de certa forma, virou as costas para as pessoas com deficiência. Nós temos graves problemas de acessibilidade e não por motivos financeiros ou por motivos estruturais gravíssimos que não possam ser resolvidos, e sim porque, infelizmente, parece que o poder público virou as costas para as pessoas com deficiências, ignora a pauta das pessoas com deficiência e, por incrível que possa parecer, e isto várias pessoas de diversas deficiências têm me relatado diariamente. Porto Alegre hoje está mais hostil para pessoas com deficiência do que estava há alguns anos atrás. Nós estamos fazendo obras novas na cidade, obras que, para a população sem deficiência, serão um avanço, mas que ignoram totalmente a pauta da pessoa com deficiência. Nós temos o exemplo mais gritante, as obras do Quadrilátero Central, em que vão colocar pessoas com deficiência visual em risco de vida, porque elas não prevêem em ruas que passam tráfego, piso tátil para as pessoas cegas se orientar. Elas não conseguirão saber se estão circulando na calçada ou no leito da rua. Isto com o aval da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Vamos aproveitar, Nelson, que daqui a pouco a gente vai ouvir o nosso secretário aqui para te dar esse contraponto. Importante trazer também essa experiência, porque, né, Rothschild, obras são muito importantes para uma cidade realmente desenvolver, mas e quando a gente percebe essa falta de acessibilidade, como é que vocês também da ONG, você também enquanto lutador da causa há muito tempo, tem acompanhado esse segmento da Prefeitura também poder dar esse contraponto para quem realmente possa conseguir se locomover na cidade com segurança, como vocês. Bem-vindo. Ok. Obrigado pelo convite, mais uma vez, estar na presença dos amigos aqui para falar de um tema muito importante, né? A gente está falando de acessibilidade em Porto Alegre. Para quem não lembra, para quem não conhece, é um Caminhadores, desde 2003, ela faz o turismo, o esporte e o lazer para as pessoas com deficiência de Porto Alegre e para quem vem de fora. E nesse sentido também eu corroboro aí com a colocação do presidente Nelson,
Porque um tempo atrás a gente tinha um pouco mais de flexibilidade para se locomover, para, né, conhecer os pontos da cidade de Porto Alegre. Hoje, para ter uma ideia, a gente não está mais roteirizando, né, aqui em Porto Alegre com pessoas com deficiência, porque o nosso quadrilátero está com problemas de mobilidade, as obras continuam sendo feitas sem, né, acessibilidade. E isso para nós, enquanto ONG, é muito triste, porque nós estamos aqui na presença do nosso secretário, sempre vereador e deputado. Lá no passado, lá nos primórdios, nós fomos referência, né? A primeira Secretaria de Acessibilidade do país foi em Porto Alegre. A primeira lotação de ônibus com elevador foi de Porto Alegre. As grandes ações, o primeiro roteiro turístico para turistas com deficiência foi feito em Porto Alegre. E hoje a gente tem que estar convivendo, né, com essas disparidades, ou seja, as construções, que é uma lei federal, a norma 9050 deixa claro, e a LBI, a 3.146, ela está dizendo que tudo tem que ter acessibilidade. E aí eu trago uma frase que a acessibilidade está em tudo e é para todos. E eu não posso hoje admitir, quando eu ouço secretários de governo dizendo que não dá para consertar, não deu tempo, eu não sabia, sabendo que nós temos uma coordenadoria com um especialista em acessibilidade, que é o nosso secretário Paulo Brum, nós temos o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, que é o colegiado, que é os olhos e os ouvidos do prefeito, e nós temos também a FADERS, que é dentro da cidade de Porto Alegre, que poderia estar nesse conselho consultivo. Então, é preocupante a nossa situação hoje. É claro que alguns pontos isolados a gente consegue ter acessibilidade, mas era legal ter uma acessibilidade plena, assim, sair do mercado público dentro do pilar do turismo, sair do mercado público e chegar aqui na usina de gasômetro. Hoje eu não consigo fazer isso. Com quem vem em cadeira de rodas, com quem não enxerga, eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho os pontos de conexões, eu não tenho piso portátil, tem algumas rampas em algum lugar, não tem rampas em outro. Então, eu acho que o que falta hoje é conhecimento. E também eu deixo aqui um pedido, né, para as secretarias. Conversem com o nosso secretário Paulo Brum, conversem com o Nelson Calil. Vocês têm aí dois grandes parceiros que podem ajudar a melhorar a cidade de Porto Alegre. Hoje se fala que os idosos, a referência aqui, que o pilar do LGBTQIA+, é aqui, mas nós estamos esquecidos e já fomos referência no passado. Então a gente tem muita coisa para fazer, mas o governo tem que nos escutar mais. Muito bem, secretário, então. Como articular isso? Porque o Rothschild falou muito bem com outras secretarias, o senhor é da Desenvolvimento Social, mas realmente consegue também trabalhar em conjunto com, por exemplo, as obras. Como dialogar com essas secretarias para poder chegar nesse resultado que eles... E o senhor também, né? Busca para a cidade. Bem-vindo. Perfeito. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Nossa amiga da FADERS, um grande abraço. Rote, parceiro incansável aí pela luta das pessoas com deficiência. E nosso presidente do meu conselho, né? Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre. Bom, eu fui convidado para um debate hoje, né? Direitos humanos. E com certeza a gente tem que aproveitar esses espaços para poder divulgar, não a nossa luta, não acho que esse lance de dizer que a gente é exemplo de superação já passou, né? Isso já está no passado. Eu estou nessa cadeira de rodas já há 47 anos, vítima de um acidente de carro, em 1976. E quando eu acordei para o mundo e fui ver o que era viver numa cidade não construída para todas as pessoas. Imagina vocês, há 47 anos atrás, a acessibilidade era um palavrão. A única ação de acessibilidade que nós tínhamos em Porto Alegre era rebaixamento do meio-fio de calçada em frente aos supermercados, que era para os carrinhos de compras, não era para nós. E aí iniciou-se todo um processo de transformação, de construção, e aí veio a legislação, as leis positivas, que possibilitam, portanto, que se haja uma referência em construir, em adaptar e transformar a cidade para todos os seus habitantes. Como bem falou o Roth, em 2011,
2011, nós aprovamos o primeiro plano de acessibilidade do país, que é aqui a nossa Porto Alegre, e passou-se a ter um olhar mais detalhado sobre as construções, sobre as intervenções, e chegou-se hoje no que nós estamos na Porto Alegre. Se não é ideal, está caminhando para que se torne ideal. E com a participação do Conselho, com a participação de entidades que trabalham, que lutam e que defendem, porque sentem na pele que é uma pessoa com deficiência, a gente vem construindo. O Nelson bem falou, a primeira lotação adaptada, acessível, está em Porto Alegre. E agora eu pergunto para vocês, a lotação funciona? Chegaram a me dizer que a lotação atrapalhava o trânsito, porque para ela usar o equipamento que possibilita que uma pessoa com deficiência física na sua cadeira de rodas adentro no veículo, demora muito tempo, e aí os passageiros reclamavam. Então existe tem a lei obrigando, tem as lotações, e se recusam a transportar pessoas com cadeira de rodas. Quer dizer, hoje ainda acontece isso. Então, os ônibus, em 1996, inauguramos o primeiro ônibus adaptado em Porto Alegre. Eu tive o prazer de subir no primeiro ônibus adaptado. Hoje, toda a frota está acessível. Então, dizer que Porto Alegre não gosta da pessoa com deficiência, não podemos ser muito drástico assim também, né? Acho que as coisas estão acontecendo, vem acontecendo, e a gente quer que realmente melhore ainda mais. Pois é, Jaqueline, ouvindo o secretário aí, ouvindo os nossos convidados também, fica nítido assim o quanto ainda falta informação, principalmente dos gestores, para que as coisas funcionem. Um exemplo do ROT aí, uma obra que não foi planejada junto a essa questão da acessibilidade. Como é que se pode trabalhar isso? Porque as leis conseguem garantir isso, Jaqueline? Bem-vinda. Muito obrigada. Muito importante estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui com esses parceiros dessa nossa caminhada aí, nessa discussão e nessa articulação dessa política pública, né, para pessoas com deficiência. A FADES agora em outubro faz 50 anos que está nessa caminhada. Que bom. Né, estamos de aniversário, fazendo meio século, né? E dentro dessa caminhada, eu como coordenadora de acessibilidade nesta atual gestão, nas gestões anteriores como coordenadora de direitos e políticas públicas da FADES, a FADES caminha por todo esse estado, né, pelos 497 municípios do estado, incluindo a nossa capital, articulando essa política com os gestores, com prefeitos, com secretários, esclarecendo a importância da questão da acessibilidade, da inclusão das pessoas com deficiência e também das pessoas com altas habilidades em todas as políticas setoriais, na saúde, na educação, na assistência, na mobilidade urbana, né, que nós estamos aqui hoje e já discutindo há algum tempo, né, já só com vocês aqui na Câmara, já a segunda participação na FADES. Participamos de uma audiência pública semana passada a respeito da importância dessa cidade ser acessível para as pessoas com deficiência. E na questão que tu falou de informação, é isso que a gente leva na nossa articulação dos fóruns. O ano passado tivemos um fórum dessa política na capital, em Porto Alegre. Pela primeira vez tivemos um fórum em Porto Alegre. A FADES já fez 180 edições e nós tínhamos uma grande dificuldade de acessar Porto Alegre para fazer esse fórum. E na Semana da Pessoa com Deficiência do ano passado, em agosto, reunimos gestores e secretários para trabalhar e articular a importância dessa política. Então, não é o desconhecimento que está trazendo essas dificuldades de acessibilidade às pessoas com deficiência, né? Talvez falte um pouco mais de vontade, não vamos ser como o secretário disse, não é a questão do radicalismo, mas sim, se houvesse um pouco mais de vontade, acredito que essas políticas seriam pautadas com mais força. Como tu disse, a lei existe,
mas ela precisa ser colocada com mais força, com mais vontade na prática, né? E consultar realmente os órgãos, né, que trabalham essa política, né? O Conselho, como já foi dito aqui, a FADERS, o próprio Departamento de Acessibilidade que existe, né, dentro da Prefeitura de Porto Alegre. No Fórum de Agosto foi discutido, foi entregue um mapeamento, um questionário com todas as políticas para a Porto Alegre, para as secretarias responderem como estava, então, a acessibilidade nos diversos espaços. Foi entregue esse mapeamento para a FADERS, para a gente continuar essa articulação junto com a capital, assim como a gente faz nos outros 496 municípios. Porque a gente fica imaginando assim, né, Nelson? Às vezes parece que falta sentar com o gestor público e desenhar, muitas vezes, o que se quer, ouvindo a pessoa com deficiência, para muitas vezes modificar ali e acrescentar essas mudanças. Tu achas que há dificuldade de diálogo nesse sentido ainda? Eu não acho, eu tenho absolutamente certeza, Felipe. Nós temos um chavão que diz nada sobre nós sem nós. E, infelizmente, as coisas estão acontecendo sem consulta. Eu vou citar alguns exemplos. Agora, semana passada, na sexta-feira, foi lançado um aplicativo para o SAMU, para atender a comunidade surda, os surdos. Não foi consultado ninguém da comunidade surda e se ignorou o fato de que, por motivos culturais, por motivo de que o surdo fala uma outra linguagem, a maioria dos surdos não são alfabetizados em português. Portanto, esse aplicativo não serve, não atende 90% da comunidade surda e foi lançado sem consultar ninguém da comunidade surda. E isto que nós temos em Porto Alegre, uma central de surdos, a central de Libras, que poderia ser utilizada para resolver o problema do aplicativo com muito menos gasto para o município do que foi feito, ou seja, por um simples fato de não ter nos consultado, não ter consultado a comunidade interessada nisso. Porto Alegre conseguiria resolver os problemas de acessibilidade e isto que mais me entristece, com muito menos recursos, basta consultar a comunidade dos deficientes físicos, da comunidade surda, da comunidade dos deficientes visuais, dos intelectuais. Era só consultar a gente. Tem saídas muito mais simples de serem feitas e torna a cidade mais amiga da pessoa com deficiência. Torna a cidade mais acessível. Eu tenho certeza que o prefeito não quer deixar de atender um único cidadão de Porto Alegre. Mas por falta de comunicação, por falta de conversar com a sociedade civil, conversar com o Conselho, conversar com a FADERS, de não nos escutar. E me permitam uma brincadeira, mas quem é surdo realmente não é a comunidade surda, parece que é o executivo, que não nos ouve. Mas há uma impressão de que a nossa pauta é completamente deixada de lado, e eu vou dar um exemplo. Quando houve a campanha eleitoral, agora que elegeu o prefeito Sebastião Melo, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre enviou uma correspondência a todos os candidatos na época, inclusive para o prefeito Melo, pedindo para ser reativada a Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência. E o prefeito, na ocasião, disse que faria todos os esforços para que isso acontecesse. Ao assumir a prefeitura, não só não reativou a Secretaria Municipal, como rebaixou a Diretoria de Acessibilidade para a coordenação. Isto, de largada, mostrou um certo desinteresse na pauta da pessoa com deficiência. E, como você mesmo disse, Felipe, uma pauta que atinge 1/4 da população de Porto Alegre. Aliás, atinge mais, porque é 1/4 de pessoas com alguma deficiência. Mas essas pessoas têm esposo, pai, mãe, filhos,
Ou seja, atinge quase a totalidade da cidade. O raio ele acaba atingindo mais pessoas e tu falavas aí uma questão que me lembrou uma possibilidade que nós tivemos de uma reportagem que nós fizemos aqui na TV Câmara de acompanhar um cadeirante pela cidade de Porto Alegre. A gente pôde ver como esse cadeirante tinha dificuldades realmente de poder caminhar pela cidade e ele relatou: eu não saio de casa porque eu não consigo me deslocar, eu faço tudo em casa. Então, olha que forte isso que ele disse. Ele não consegue sair de casa para fazer as atividades básicas. Roth, a gente acaba aí até vendo problemas maiores aí sendo ocasionados, a própria questão de saúde mental daqui a pouco, né? Como a gente, né, pode melhorar essa situação, né? O Nelson traz aí essa realidade. Como fazer realmente, por isso que eu insisto um pouco mais, né? A Jaqueline falou, não é nem questão de falta de informação, é desinteresse realmente, é colocar na pauta e até fazer com que esse gestor entenda que é uma necessidade? Mundialmente, a pauta da acessibilidade, ela tem evidência, né, em vários países e várias secretarias e prefeituras aqui da nossa cidade, do nosso estado. O que eu vejo é realmente o desinteresse, porque para todo gestor que assume um cargo de governo, ele tem que entender que a acessibilidade já está em tudo. Tu não pode mais movimentar nada do tabuleiro de xadrez sem pensar na acessibilidade. Então, o mínimo que se pode aceitar é que esses secretários venham conversar com o secretário Paulo Brum e venham conversar com o conselho. Se tiverem dúvida, vão até a FADERS, porque é inadmissível que as coisas continuem do jeito que está. E assim, a ideia, ultimamente eu tenho muita diplomacia para conversar com os gestores, o momento de brigar, de tocar flecha, de dar uma machadada, isso já passou. Hoje eu falo um português muito claro, a ideia é dialogar, mas os gestores maiores têm que nos ouvir. Porque nós consumimos, mesmo de cadeira de rodas, mesmo de bengala, mesmo cegos, muitos trabalham, e a gente quer uma Porto Alegre mais acessível, mais inclusiva. Então, bem colocado pelo presidente Nelson, né? Nada sobre nós sem nós, e a gente vê que tudo que é feito para nós não tem a nossa mão, não tem o nosso dedo ali. Então, isso é muito deselegante, isso não é legal. Prefeito Melo e secretários, usem a coordenadoria, use o conselho. Eu me lembro que em 2006, quando a gente lançou o primeiro mapa de acessibilidade do país, né, o primeiro mapa com os pictogramas nos espaços, a gente fez uma força-tarefa junto com a Secretaria de Acessibilidade, fazendo levantamento dos locais que tinham um mínimo de acessibilidade, a interlocução entre o governo e o terceiro setor. Eu acho que essa chave aí, o governo precisa entender que tu convidou um secretário para assumir uma pasta, mas ele não é do meio. Nada contra, a gente tem várias pessoas que são doutoras, que são mestres em inclusão, ok, nada contra. Mas nada melhor do que nós que estamos aqui dar uma opinião, dar um feedback. Então eu acho que o governo municipal ele deveria interagir mais, né? Até porque quem reúne o terceiro setor, nós temos mais de 40 ONGs na cidade de Porto Alegre, nas áreas da saúde, da educação, do turismo, do esporte, do lazer, do trabalho, movimentando as pessoas com deficiência. E onde é que está a gestão desse grande grupo? Está lá com o Paulo Brum, com o secretário, e está lá com o conselho. O conselho, uma vez por mês, ele se reúne para debater pauta da cidade. Mas outras pautas passam lá para o nosso secretário. E, às vezes, esses órgãos, as secretarias de turismo, que eu falo da minha, que nunca mais olhou para o turista com deficiência, e ele gasta bastante, secretária de obras, enfim, eu acho que todas elas estão interligadas. Eles precisam se conectar mais com os dois órgãos de controle da cidade. A prefeitura tem que entender que tu assumir uma secretaria, tu não entende daquilo ali. Então, assim, para um pouquinho, eu vou buscar essa informação. Porque em outros estados e outras cidades vizinhas aqui funciona assim. Esta temática eu tenho um especialista, e que no Porto Alegre é o secretário Paulo Brum. Né? Nada melhor do que consultar ele. Se estão com dúvida, vai para o conselho, pela temática, o conselho vai encaminhar. O turismo hoje, para nós, o lazer, para ter uma ideia, recentemente, agora, depois de muita discussão técnica com o Comitê Paralímpico, a gente conseguiu trazer um evento que foi o Regional Sul de Goalball, que é um dos maiores eventos para cegos, mas depois de muito tempo, porque a nossa cidade não consegue receber mais eventos esportivos para as pessoas com deficiência de alto rendimento, porque tu não tem as conexões. Trago um exemplo, a nossa hora é linda e maravilhosa. Ok, mas lá na Orla 3, como é que aquele
Morador que não quer sair de casa, chega para ele um evento lá na pista de skate acessível. Ele não tem como chegar. Mas pela lógica, todo o cadeirante ou a pessoa com deficiência tem direito ao transporte, ao carro, para comprar o carro adaptado. Tá, mas eu não tenho carro adaptado, como é que eu chego lá? Aí tu vai ter que tocar roda 2, 3 quadras. Então, é este pensamento hoje que me deixa muito inquieto, porque eu trabalho numa organização que existe este olhar, tem um comitê. Nada acontece lá dentro sem que o comitê se reúna. Olha só, precisamos fazer isso. Vamos consultar aqui os técnicos, e a palavra correta são técnicos, né? Eu sou técnico, a Jaque é técnica, o secretário Paulo Bruno é técnico, o presidente Nelson é um técnico. Aí tu consegue movimentar aquela situação, tu consegue adequar ela e deixar a nossa cidade melhor do que está. Conectar essas conexão. Partes que está desconexo realmente. E aí, secretário, eu imagino a quantidade de demanda realmente que chega para o senhor. Só ouvindo um pouco do Nelson agora, a gente percebe o tamanho de demanda que chega. E até um exemplo claro também dessas demandas e o quanto às vezes demora é a própria questão da central de livros, o senhor mesmo disse, né? Já foi tentado outra vez fazer um piloto sobre a central e agora se conseguiu efetivamente colocar isso no papel, efetivamente está funcionando aqui em Porto Alegre. Demora um pouco mesmo, até porque outras coisas precisam se conectar, também é verba, é interesse político também, né, secretário? É a burocracia. Nós estamos na Secretaria resgatando direitos, né? Resgatando dívidas históricas que Porto Alegre tem para com as pessoas com deficiência. É o caso da Libras. Demorou 2 anos para a gente elaborar o projeto, e isso que o nosso diretor de acessibilidade, o William Temple, trabalhava dia e noite, focado nessa questão de colocarmos para a acessibilidade para os nossos irmãos surdos, né? Entregamos também o programa Reabilita, que é para os cegos buscar a sua reabilitação. Estamos trabalhando, e fortemente também, o William debruçou-se numa decisão de governo, que é nós instituirmos em Porto Alegre o transporte assistencial gratuito, que é o chamado porta a porta. Em breve teremos também o porta a porta. Quer dizer, em termos de ações, elas são visíveis, é real. Né? A gente está agora dizer que o prefeito não gosta de pessoa com deficiência, isso é piada, é balela. Né? Porque ele chega nele, ele determina que faça, e a gente está fazendo. Porto Alegre não se constrói mais nada que não tenha acessibilidade. A acessibilidade é um valor, é uma conquista. Agora sim, o conselho, cabe ao conselho, e eu sempre digo para o Nelsinho, o conselho tem que ser crítico mesmo, porque defende uma posição e nós temos que buscar a solução. Porto Alegre tem, na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos a coordenadoria, que é ligada diretamente ao gabinete do secretário, e que presta trabalhos dignos à população. O que nós temos que fazer, está errado, está ruim, escutar, escutam, só não nos ouve, né, Nelson? É verdade, esse é o problema. Eu tenho essa posição de ser governo e de defender os direitos das pessoas com deficiência. Tive muito tempo no Legislativo e agora, recentemente, fui chamado pelo meu partido, pelo prefeito, e assumi a Câmara. Tive uns dias aqui dentro para... Nesse dia que eu tive aqui, eu desarquivei 2 projetos e que a gente vai trabalhar para concretizar, que é a Para-Oficina Móvel, que já está na CCJ para aparecer, e o outro... o outro é da lotação. É da lotação também. A lotação, até para chamar a atenção, para fazer trazer para o debate, né, a questão das lotações, né? Então, o meu projeto determina que a pessoa com deficiência pague 50% do valor da lotação. Porque aí eles vão ter que transportar essa população que está à mercê. As lotações, elas são obrigadas, pela lei federal, toda a lotação que é reposta no sistema, ela tem que ter acessibilidade. E a acessibilidade para quê?
se os motoristas são orientados a não parar para a pessoa que usa cadeira de rodas. Então, para trazer esse para o debate, para que mais pessoas utilizem, e posso dizer que é uma ou duas só, que aí a gente quer trazer esse debate e pôr mais esse sistema de transformação em Porto Alegre. Porque inclusão sem acessibilidade não existe. E a acessibilidade sem inclusão também não existe. São dois termos que trabalham juntos, que buscam juntos o processo. Porque não adianta nada você oferecer o serviço para a pessoa com deficiência física, notadamente o que usa uma cadeira de rodas, se ele não tiver como chegar até esse serviço. Então, é inócuo. Em cima disso que a gente está trabalhando, portanto, queremos melhorar a qualidade. E o Nelson sabe que a gente é parceiro. O governo ouve sim. Nós vamos trabalhar junto para melhorar ainda mais a nossa cidade. Vamos acompanhar, secretário, porque realmente a gente percebe, né, Jaqueline? São várias áreas, né? A gente vê desde a educação, saúde, mas a gente percebe, sem a mobilidade, sem poder chegar lá, nada acontece. Como é que vocês têm acompanhado no estado essa movimentação também dos municípios? Realmente a mobilidade ainda é algo que demora para poder ser melhorado? Felipe, primeiro eu queria resgatar uma fala do Roth, justamente nesse quesito que nós estamos falando aqui, a transversalidade. Então, a importância da transversalidade entre todas as secretarias que o Roth trouxe, né, que usou a palavra conexão, né, que a gente chama de transversalidade, e não só a transversalidade entre a gestão, as secretarias, mas trazendo os conselhos, os departamentos, que tem diversos nomes aí pelo estado, departamento de acessibilidade, coordenação, alguns municípios têm secretaria de acessibilidade, secretaria de direitos humanos. Então, é uma transversalidade entre a gestão e a comunidade. Os órgãos que monitoram essas políticas. Então, a importância dessa transversalidade. E também não posso deixar de resgatar a questão da CIL, que é a Central de Intérprete de Libras, que sim, muito importante para Porto Alegre, mas precisamos ampliar para todo o estado. Então, existe um projeto de lei hoje que está andando pela Assembleia, aprovando uma central estadual, uma central virtual que vai atender também os outros estados. A FADES esteve na CIL de Porto Alegre, conhecendo o trabalho deles, e chegou muito para nós a questão das demandas da região metropolitana. E a CIL de Porto Alegre não consegue atender Porto Alegre e mais região metropolitana, porque a demanda é muito grande. Então, em muitos casos, eles atendem, né, porque a demanda chega na porta, eles disseram, não tem como nós não atender. Só que está ultrapassando as nossas condições para atendimento. Então, eu peço que essa lei da CIL estadual, que está tramitando na Assembleia, seja aprovada e que nós possamos ter a nossa CIL estadual, trazendo a questão do estado que tu falou agora, né? Sim, é uma política que vem aos poucos, que vem de anos. Como eu te falei, só a FADES está 50 anos nessa estrada. Antes disso, muito mais tempo. A acessibilidade vem, né, de sempre, pós-guerra, foi evoluindo, né? A pessoa com deficiência já foi chamada por várias nomenclaturas, e pela luta das pessoas com deficiência, hoje é pessoa com deficiência por causa dessa luta. Então, não tem como nós não estarmos no estado articulando essa política, mesmo que demorada, mas a gente não pode desistir. Existem avanços, como o secretário falou, sim, existe muito avanço, mas ainda temos muito a conquistar. E um exemplo disso, de um trabalho específico que a FADES está fazendo hoje com o estado, é o sistema estadual do selo de acessibilidade, né, que é uma certificação de acessibilidade que a FADER, junto com o Comitê Gestor Estadual, formado pela FADERS, que é o órgão gestor no estado desta política, formados pelo Ministério Público, pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do CAL, do CREL, né? Então, envolvendo também a arquitetura e a engenharia, desenvolveu esse sistema de certificação, onde qualquer órgão público
ou órgão privado possa aderir a esse sistema estadual do selo e, a partir do trabalho de acessibilidade no município com esses órgãos, receber, a partir de uma avaliação do Comitê Gestor Estadual, o seu selo bronze, o seu selo prata ou o seu selo ouro, dependendo do nível de acessibilidade daquele órgão. Porque a pessoa precisa acessar o espaço com acessibilidade urbana, como estamos falando aqui hoje, com pisos táteis, tanto para pessoas com deficiência física, como para pessoas com deficiência visual, no caso que foi trazido muito bem pelo Nelson aqui da questão do quadrilátero, mas precisa acessar aquela entidade, aquele órgão. Muitas vezes esse órgão não atende pessoas com deficiência física porque o CRAS, por exemplo, não tem acessibilidade, ou porque a unidade básica de saúde não tem, ou, como tu disseste, a pessoa, como nós sabemos, a pessoa com deficiência, um consumidor, tem que acessar uma loja, um restaurante, e é isso que esse selo vem trazer, e vem desenvolver essa cultura de acessibilidade em todos os municípios, para que as pessoas possam acessar o espaço, e permanecer naquele espaço e poder usufruir de tudo que aquele espaço oferece. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo de formiga. No site da FADERS está como funciona o selo. Por favor, gestores municipais, acessem o site da FADERS. Lá existe o modelo de adesão, lá existe a portaria do selo, como é que funciona. Faz contato com a FADERS, que eu, como coordenadora de acessibilidade desta fundação tão importante, meio século, vamos fazer contato, explicar como funciona e que para cada vez mais órgãos e municípios possam ter este selo. Foi tão legal, essa semana eu recebi um telefonema de uma pessoa que legal, Jaqueline, viu o certificado de acessibilidade, viu o selo lá no Centro de Compras Farroupilha, que foi a nossa primeira entidade que adquiriu o selo de acessibilidade. É tão bom ouvir os retornos que viram o nosso trabalho e puderam acessar aquele espaço como a FADERS deseja, e todas as pessoas aqui presentes, com certeza, e a comunidade deseja e precisa. Certo, realmente é bom acompanhar, vendo a política realmente, efetivamente sendo elaborada e concretizada, Nelson, porque as plenárias que vocês no Conselho realizam, realmente, elas são mensais? Sim, são mensais. A plenária do Conselho Municipal toda segunda-feira às 14 horas, toda primeira segunda-feira de cada mês às 14 horas, e aí a gente discute todas essas questões de acessibilidade na cidade. E eu fico muito triste porque eu gostaria de ter um olhar positivo, ver as coisas de forma mais alegre, que, aliás, as pessoas em geral são pessoas alegres. Só que, infelizmente, a gente tem que estar aqui discutindo coisas práticas e que não são alegres, muito pelo contrário. A nossa cidade teria condições de ser muito mais acessível. Nós discutimos a FADERS, o Caminhadores, o secretário. A gente sempre discute, a gente leva ideias. E nós temos leis, eu sempre costumo dizer isso, nós temos leis suficientes no país e leis suficientes no município para que todas as questões de acessibilidade sejam cumpridas. Só que não são cumpridas. As leis são ignoradas. Nós temos casos, por exemplo, na IPTC. A IPTC fez um decreto regulamentando o passe livre da pessoa com deficiência em Porto Alegre e ela mesma não cumpre o decreto. A IPTC sabe da responsabilidade de multar e fiscalizar as vagas de estacionamento em shoppings e supermercados. E fazem 6 anos que nós pedimos apenas que ela multe os lugares mal sinalizados ou mal utilizados. E a IPTC não multa, ela não quer nem arrecadar um valor por as empresas privadas não cumprirem a lei.
Inclusive, Nelson, a gente teve, dentro de uma semana da pessoa com deficiência do Estado, uma atividade específica nos shoppings de Porto Alegre, onde o COEPED, o Conselho Estadual, acompanhou e fez um trabalho de monitoramento. Claro, a gente não houve assim, uma fiscalização com multa, porque nós não éramos as pessoas e as entidades responsáveis por essa parte, mas nós trabalhamos dentro dos shoppings, dentro dessa semana, com esse intuito de informar os gerentes, enfim, as pessoas responsáveis pelo shopping por essa questão. Mas parece, como o Nelson disse, que nada evolui. Né? É isso. Há 6 anos que a EPTC me diz que vai multar os estacionamentos irregulares. E não faz. É só multar. Em contrapartida, eu vou citar um caso aqui, porque eu acho que é bem emblemático. Quando houve a aprovação do passe livre municipal, das novas, da lei de isenções, houve um engano na redação da lei e o número de passe livre utilizado por pessoas com deficiência foi limitado a 4 passes diários. Isto, apesar deste engano, esta lei foi cumprida no dia seguinte. No dia seguinte, as pessoas com deficiências que porventura precisaram utilizar a 5ª vez o passe livre foram barradas. No dia seguinte. Aí nós tivemos que fazer a alteração na lei, que foi um engano e tal, e as coisas voltaram ao normal. Em 2021, a EPTC lançou um decreto dizendo que os acompanhantes de pessoas com deficiência teriam direito a utilizar, sem a presença da pessoa com deficiência no ônibus, quando fosse para resolver algum problema desta pessoa. Por exemplo, citar um exemplo, buscar fralda ou para a sua pessoa. Não precisa levar a pessoa com deficiência junto, vai lá buscar fralda. Este era um direito. Isto foi feito um decreto em 2021. Até hoje dizem que não tem condições de adaptar a roleta para fazer esse serviço. Quando foi para barrar, barrou no dia seguinte. Hoje já está passado 2 anos e nós não conseguimos fazer valer um decreto lançado pela própria EPTC. Ou seja, são situações em que mostra a dificuldade de cumprir leis e direitos. E não são direitos, não são favores, são direitos porque são necessários para pessoas com deficiência. A mobilidade da Grande Porto Alegre, que foi citada aqui pela Jaqueline, pelo Roth também. As pessoas da Grande Porto Alegre, que têm deficiência e estudam em Porto Alegre, ou fazem tratamento em Porto Alegre, elas têm passe livre, por exemplo, uma pessoa de Viamão. Ela tem o passe livre de Viamão até o centro da cidade, de Porto Alegre. Chegam aqui para se deslocar à sua escola ou o seu hospital para fazer o seu tratamento, ela não tem mais o passe livre. Porque é uma decisão de governo. É uma decisão de governo. Mas veja, como é que o governo vai decidir, tá, que sobre Porto Alegre, sim. Como é que o governo vai decidir? A Grande Porto Alegre, quem é que paga? Bueno. É a lei municipal, o município tem responsabilidade sobre gestar os serviços. A questão da remuneração. Porque não existe almoço de graça. Alguém está pagando essa passagem, essa isenção. Quem paga é o morador de Porto Alegre que contribui. Exatamente. Para que o serviço seja prestado. O morador de Porto Alegre paga o agravamento da saúde da pessoa que deixa de fazer a consulta porque não tinha uma passagem de ônibus para ir até lá. Nós tivemos essa experiência na vacinação da Covid. Ali mostrou bem que o maior número de pessoas sem se vacinar para a Covid eram pessoas da periferia que não tinham dinheiro para uma passagem de ônibus para fazer a vacina. Isso implicou em gastos enormes para a cidade. E hoje nós estamos deixando pessoas com deficiência sem consultas médicas, sem escola, por causa de um passe livre. Fora de Porto Alegre. Porto Alegre é uma coisa. Eu quero pegar esse gancho assim, muito interessante. A gente está falando de mobilidade, né? Mobilidade. E olha só como é interessante isso, né? A mobilidade, todas essas
essas ações negativas vai impactar tudo na saúde mental da pessoa com ou sem deficiência. Eu só quero registrar aqui para que pense no que eu vou dizer. Eu não sei quem é no passado que colocou um rótulo nas nossas costas, um carimbo, dizendo que as pessoas com deficiência são da periferia, são paupérrimas e não têm condições de gastar em Porto Alegre. Isso me incomoda muito. Né? Então, assim, eu quero pegar esse gancho da questão da mobilidade, daquelas pessoas que realmente precisam, mas eu não posso esquecer também que eu prefiro vir para o centro de ônibus de lotação e às vezes não está adequado para mim, que tenho limitação leve, e que isso é importante, porque tem muitas pessoas que estão ligadas às entidades, que são trabalhadoras, que usam cadeira de rodas, que usam bengala, e que querem usar o transporte público e não conseguem por questões de falta de horário, porque o ônibus não para naquele espaço, porque, de novo, o elevador está quebrado, a lotação nos abandona. Então, assim, a gente tem todos os grupos, a gente não pode esquecer que, além de ter um grupo na zona de vulnerabilidade social, ok, tem, mas tem muita gente que, a maioria dos gestores das ONGs de Porto Alegre que trabalham com a temática da pessoa com deficiência são trabalhadores. E a gente quer o direito de ir e vir tranquilo em Porto Alegre. E isso é complicado. Hoje é complicado. Assim, a gente vem e olha, eu podia dar uma lista enorme aqui de gestores que estão muito bem empregados, que usam cadeira de rodas, que são cegos, que são surdos, mas que às vezes não conseguem acessar o serviço público. Trago um outro recorte também, que é uma dica que eu quero compartilhar aqui com todos. Usem o terceiro setor. A expertise não está com a secretaria. Não está lá com vocês, olha só, se eu quero falar com turismo, eu vou acionar lá o secretário Paulo Bruno, junto com o CONDEP, que vai vir para caminhadores. Se eu quero fazer do esporte, vai acessar as entidades. Então, nos usem. E os vereadores aí, está chegando a emenda parlamentar impositiva. Lembrem do terceiro setor. Eu sei que da fatia do bolo todo, a metade é para a saúde, mas a outra metade pode vir para as ONGs do terceiro setor, para fazer o pré-acessível melhor, né, secretário Paulo Bruno? Para trazer o esporte para cá, para trazer o lazer. Às vezes os vereadores nem lembram que o terceiro setor movimenta muito junto com o como governo. O lazer é importante, né, Roth? Até vocês da ONG ajudam nesse sentido também, né? O lazer é a nossa saúde mental. Tu imagina, 2 anos de pandemia parado e hoje um simples fato de ir para um parque, fazer uma pandorgada, fazer um piquenique, fazer a rua do lazer que a gente está articulando agora com a diretoria de acessibilidade, isso é saúde, isso é cuidar da saúde mental das pessoas também com deficiência. Né? É que nós estamos fora do radar. É bem o que a Jaque falou, é a conexão. Falta um elo para nos conectarmos, mas que daqui a pouco quem assume já sabe, ó, essa palavrinha, acessibilidade, está aqui no meu painel, eu não posso fazer nada em que eu não vá conectar. Né? É a transversalidade, né? Isso. Então isso, e não adianta dizer para o Rod que é difícil, não é. Se as grandes empresas e várias secretarias de governo, Brasil afora, estão fazendo os assuntos transversais ou as conexões, Porto Alegre também tem muita condição de fazer. Basta lembrar que quando a temática é acessibilidade, secretaria e conselho, que ali é onde faz a gestão de tudo. Tudo que interessa a nós, pessoas com deficiência, passa pela direção da acessibilidade e passa pelo conselho. Em último caso, né, quando não passa por aqui, a FADERJ também vai dar esse suporte. Então, assim, ó, nos veem, né, olhem para nós, pessoas com deficiência, como business. Nós consumimos, nós damos opinião, né, nós somos gestores, somos usuários de Porto Alegre. Dá um exemplo para a gente poder até conhecer de ações de vocês da ONG também, que tem ajudado aí as pessoas. A ONG é pioneira. Lá em 2004, a gente levou o primeiro cadeirante para fazer um passeio no Parque Natural do Morro do Osso. Olha que legal, né? Olha que legal. Naquela época, ninguém conseguia visitar um parque de difícil acesso na cidade de Porto Alegre. A ONG Caminhadores ganhou uma cadeira chamada Juliette e a gente levou um rapaz aqui da cidade de Canoas, de estudante de educação física, para fazer a sua primeira trilha no Morro do Osso. Isso aí foi para o Fantástico, foi para o Terra Domingo, foi para o Canal Futura. E de lá para cá começou a desencadear Porto Alegre como turismo. Muitas pessoas com deficiência começaram a vir para a cidade procurando a ONG para fazer o lazer e o turismo. Então, toda essa questão de ser gratuito, nós não somos uma agência, nós somos uma ONG que trabalha com lazer, esporte, cultura, né, para as pessoas com deficiência. Isso aí trouxe visibilidade para Porto Alegre. Hoje, várias pessoas preferem não vir a Porto Alegre porque as conexões não estão funcionando. Ele sabe que se ele estiver lá no mercado público, ele não vai chegar aqui no gasômetro se ele é usuário de cadeira de rodas, se ele levar um tombo, se ele é cego. Então, ou seja,
Gestores municipais, eu estou falando assim, ó, vamos dar as mãos, a conexão, nos deem ouvidos. Ninguém precisa saber de tudo. Onde eu trabalho é muito legal uma fala que a gente tem lá. Tu não precisa saber tudo, mas do teu lado tem que ter as pessoas que possam fazer a conexão. Que a gente pode fazer o piquenique, a pandorgada, a rua do lazer inclusivo, as ações de esporte, os passeios junto à natureza. Eu acho que a questão é assim, ó, a gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente tem a obrigação de encontrar quem sabe. De encontrar quem está do Acho nosso que lado. ajuda. Exatamente, isso é a nossa fala também. Não sabe tudo, mas o importante é ter pessoas que saibam. E o Roth falando da conexão, dessa dificuldade de se deslocar. Por que na Copa funcionou? Porque teve interesse, teve uma rota acessível na Copa, que a FADERS participou desse trabalho, dessa rota acessível, né, que saía da rodoviária, e ia até os espaços, até o estádio onde aconteciam alguns jogos. Então, tem determinados momentos que funcionou, dependendo do interesse. Então, por que não pode funcionar sempre? Né? E não só em grandes eventos. As cadeiras né? anfíbias também são outro exemplo. Sim, que é a nossa questão do Rede Praia Acessível, que a FADERS desenvolve desde 2012, foi ampliando, foi aumentando, começou apenas com a água salgada, digamos assim, só com os mares, né, com as praias de água salgada. Hoje nós estamos também nas lagoas, estamos nas águas doces, a cadeira anfíbia para o cadeirante poder acessar o mar, água, é isso? Mar, água, hoje também rios, lagoas e até piscina. Né? Então, a gente foi ampliando esse projeto, muito em parceria também com a ONG Caminhadores, com o terceiro setor. Né? Estamos hoje em muitos municípios. O projeto inicia no final do ano anterior, né? Quando vai começar o verão, onde a nossa profissional da área faz todas as capacitações para que os técnicos salva-vidas, né, possam se capacitar para poder trabalhar com aquela pessoa com deficiência, manejar a cadeira, né, orientar o familiar a trabalhar com aquela cadeira, porque tem que ter um domínio para trabalhar naquela cadeira, para que também não aconteça nenhum incidente com a pessoa com deficiência que está ali. Existem muitas pessoas com deficiência obesa, então tem que ter muito cuidado também do passar pela pessoa da cadeira de roda para a cadeira anfíbia, não só o acesso ao mar. Né? Então, existe toda uma capacitação da FADERS que inicia um trabalho que inicia em novembro para acontecer em janeiro, fevereiro e março. Propiciar o verão com qualidade. Exatamente. Ou seja... Mas uma coisa importante que eu não posso deixar antes de passar a palavra, que os nossos profissionais e os gestores, os secretários, principalmente do turismo, da assistência dos municípios, não adianta não só ter a cadeira acessível, a FADERS ali e os técnicos oferecendo esse lazer, mas nós precisamos que essas pessoas cheguem na calçada para tomar o seu banho de mar, cheguem na areia. Então, os meus colegas, as técnicas, né, como o Roth falou aqui, tiveram muita dificuldade nessa parte. A cadeira está ali, disponível, né, com a FADERS, com as prefeituras, com os salva-vidas, mas em muitas praias aconteceu o não acesso até a areia. Então tem que ter essa rota também até a areia, não basta ser somente a cadeira. Mas já foi um grande avanço. Ou seja, só para complementar, quando deixa para a gente trabalhar, das ideias, operacionalizar, funciona. A questão da FADERS, a questão do Caminhadores são exemplos claros disso. Quando a gente faz as coisas, quando a gente é ouvido, quando a gente participa das soluções, elas funcionam. Exato. Quando nos ignoram, sempre dá errado. Temos um minuto ainda, não? Temos só rapidinho antes de te ouvir, Roth, só para agora passar para o secretário, porque eu acho que agora o senhor vai ter um compromisso aí de conversar lá com o secretário de obras também, tem muita demanda para levar, né, secretário? Mas eu acho que a gente viu bons exemplos aí, realmente, né, de situações que a gente pode ver acontecendo. É a vivência, né? Os expertos nessa questão da acessibilidade, da vivência das pessoas com deficiência. Assumiu um compromisso, assumiu a presidência da IPTC um amigo meu. Sim, Bichneto. O Pedro Bichneto, né, que é uma pessoa sensacional. Eu gosto muito dele. O Pedro, nós instituímos a passagem para as pessoas com deficiência no Trens Urbs, mesmo sem lei.
foi com o Pedro Bicho Neto como presidente da Transurb. Então, assuma esse compromisso, nós marcamos uma audiência com ele. Perfeito. E vamos resolver todas as questões que dizem respeito enfim, à acessibilidade em Porto Alegre, do que diz respeito ao transporte público, né? Ótimo. Então, isso já vou pedir para o William, pedir uma agenda com ele. E convidamos o Roth, o Conselho, a FADERS, para fazer presente também, para a gente sair do discurso e ir para a prática e para a ação, que na verdade é o que mais se interessa, que haja os serviços prestados e que as pessoas com deficiência sejam, né, postas na vivência da sociedade, né? Acho que é isso que a gente se quer, né? E secretário, faço o convite, né, que então Porto Alegre também se coloque a par. Já fiz um primeiro contato, já teve um primeiro contato no Fórum de Porto Alegre o ano passado. Esse ano reiniciei um contato do selo de acessibilidade em Porto Alegre, né? Vamos articular essa política do selo em Porto Alegre. Nós enquanto Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social, instituímos em Porto Alegre o selo, o selo, o diploma e o certificado também, bem antes, né? Esse é o estadual, né? Quando pode ter os dois, o municipal quando mudou a administração, encerrou-se as atividades da Secretaria Municipal de Acessibilidade e por isso não foi dado continuidade. Mas nós já fizemos contato com o nosso presidente, aliás, o melhor professor da FADERS é o Marquinho Lang. Sim, nosso presidente. Meu amigo, fomos deputados juntos, né? Momento de retomar isso. Vamos retomar junto, vamos retomar essa parceria. Rothschild, por favor. Não, eu só queria pegar uma parte aqui na questão do pré-acessível, que é uma lei municipal, né, vereador? Graças ao Paulo Brum aí, que acabou aprovando a lei, o nosso município está instituído que todo verão vai ter o pré-acessível. Quando a gente trouxe para cá as primeiras 3 cadeiras em fevereiro de 2011, foi uma luta para em Tramandaí a gente cravar a primeira bandeira. E o trabalho meritório que a FADERS faz, de fazer essa interlocução com todo o Estado, né? A Caminhadores traz a Porto Alegre em 2012, o primeiro banho acessível de Porto Alegre foi em 2012, e a nossa metodologia, ela supre a tua colocação, né? A nossa equipe, ela vai completa para o banho, nós é que pegamos da calçada, nós é que colocamos para dentro d'água, a homologação da cadeira é feita pelos nossos técnicos, não é qualquer cadeira anfíbia que a gente usa, isso aí é uma particularidade nossa. E o ano passado a gente lançou uma novidade, aonde só vai para a praia com nossos guarda-vidas privados, que são todos oriundos dos guarda-vidas que estão na beira de praia. Então, a gente buscou uma verba para fazer esse pagamento. Então, ou seja, cachoeira, praia de mar, água doce, piscinas, banho de sol e banho de mangueira nos parques, a Caminhadores já tem fazendo há bastante tempo. A única diferença nossa é que a gente vem com uma equipe fechada, com escoteiros, com professores, com guarda-vida. Este ano agora vai entrar os bombeiros civis também. Já fizemos uma reunião agora, a semana passada, vai ter um bombeiro civil em cada ação nossa. Que bacana. Isso é excelência, né? E a gente não para por aí, a gente está sempre aguardando, né, que chegue o verão. A nossa base maior é Porto Alegre e a gente participa aqui do projeto todo da FADERS, atendendo aquelas prefeituras que não têm condições de dar banho em 15 cadeirantes simultaneamente. Isso. Nós temos 20 cadeiras, né, tem 5 que a gente só usa para o translado calçada à beira da praia e 15 que entram direto dentro d'água. Então, eu acho que isso é um trabalho que foi concebido lá em 2011, 12, 13, veio para cá e nunca mais parou. Isso é turismo. E as pessoas vêm de longe para cá para fazer o turismo e às vezes me ligam lá. Ruth, eu estou há 2 horas, como já aconteceu no passado, eu estou aqui há 2 horas e meia esperando o ônibus porque o elevador não chegou. Tu vê, mobilidade, conexão. Exatamente. Ele vem de fora da cidade para gastar conosco aqui. Ele não pediu gratuidade, ele só queria vir tomar o banho aqui, porque a cidade dele, que é no entorno, não tem. Muito bom, Roth. E a mobilidade não está funcionando. Parabéns pela ação, parabéns a vocês, né, por estarem lutando pelas pautas. Obrigado, secretário, obrigado, Nelson, pela presença. Jaqueline, Roth também, muito obrigado também a você que nos acompanhou. E não esqueça que você pode acompanhar esse programa aqui também pelo YouTube, pelas redes sociais da TV Câmara e também mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.